Campanha Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então o sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia a solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios, perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que fore servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e os ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto, que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá.
A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes, levitas, e aos juízes que houver naqueles dias, inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem. Farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Nas ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus me escolheu de todas as suas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem que consulte em espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir, houve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse,
Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Prepara-te-ás o caminho, os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia antes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração e o alcance, por ser comprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo, 3 cidades separarás, e se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho o não poupará. Antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito e está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos.
Então os oficiais falaram ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes de fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Salva as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-los-ás totalmente aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos filisteus, os heveus, os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensine a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás. Contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que essa seja derribada. Capítulo 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até a cidade que estiverem em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado, nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro,
e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela e deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho do aborrecida, que é o primogênito? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhes dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz e é um comilão beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Quando o homem em algum houver pecado, digno do juízo, de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no meio-dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Capítulo 22. Vendo o extraviado boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles e restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se o teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não o conheceres, reconhecê-los-ás na tua mão, para que fiquem contigo, até que o teu irmão os busque e tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com seu irmão jumento, e assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda a coisa perdida que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás esconder. O jumento que é de teu irmão, ó seu boi, não verás caídos no caminho deles, te esconderás com ele, os levantarás sem falta. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é o Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os povos, não tomarás a mãe com filhos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Quando edificares uma casa nova, farás um telhado, um parapeito, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa, se algum de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás, não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nos 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Quando um homem tomar mulher, entrando a ela a aborrecer, lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão sinais da virgindade da moça e levá-lo-á para fora os anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. Eis que me imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão lençol diante dos anciãos da cidade.
Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou da moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirará o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta da congregação daquela cidade, e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem não no campo achar uma moça desposada, o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a orelha de seu pai. Capítulo 23. E, quebrado-se de quebradura ou castrado, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhuma amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na consagração do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os seus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhe nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém será que declinando a tarde se levará em água, em se pondo o sol entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. E entre as suas armas terá uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de teu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem. Não o oprimirás. Não haverá rameira dentre os filhos de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel.
Não trarás salário de rameira com preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer votos, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás a úrsula, nem a usura. Não, a teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra a qual passar a possuir. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. E o que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus, e o declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na terra do teu próximo. Capítulo 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Quando um homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe importa carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre. Na sua casa alegrará a sua mulher, que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, os filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem aos sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com seu penhor. Então, se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na sua terra e nas suas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso. Porquanto a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que fosse servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no meu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro,
para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos para estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti, e a buscá-las para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. A lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso.